Olá, meus queridos alunos, aqui é o professor Luiz Iago e agora a gente vai dar início aqui à nossa videoaula de número 12, certo? Na nossa última aula, nós fizemos aqui a abordagem do capítulo 9, onde falamos aqui sobre o Nordeste, né? E trabalhamos ali as características de cada uma de suas 4 sub-regiões, a Zona da Mata, né? O Agreste, o Meio Norte e o Sertão, né? Apresentamos ali as características do clima, vegetação de cada uma delas, falamos muito aí sobre a seca no sertão, de que maneira a seca no sertão ela vai acontecer, né? Quais são os fatores naturais que vão influenciar o ocasionamento da seca no sertão. Então a gente falou aí sobre o El Niño, eu expliquei para vocês como é que vai acontecer o El Niño através do processo de aquecimento das águas do Oceano Pacífico, né? Na costa oeste do continente americano. E agora, para essa aula, a gente vai aqui começar com a correção das atividades do livro de vocês. Então eu já peço que vocês tenham o livro aí em mãos, né, para que a gente possa realizar a leitura das questões e vocês possam fazer o acompanhamento dessas questões aí de casa, tá certo, pessoal? E aí eu já peço que vocês abram o livro na página 96. Na página 96 nós vamos ter aqui o seguinte, a primeira questão fala o seguinte: cite no caderno 3 aspectos que comprovam que o Nordeste é uma região de contrastes. Então eu posso citar aqui um aspecto natural, né? A acentuação, as acentuadas variações climáticas em relação às áreas litorâneas e ao interior, tá bom? Eu posso citar aqui o aspecto da distribuição populacional. Eu tenho grandes concentrações na porção leste da região Nordeste, né, que é a porção litorânea, enquanto o interior ele é mais vazio, ele conta com menos densidade demográfica. E eu tenho também aqui uma característica socioeconômica, que é marcada pela acentuada diferença entre uma pequena parcela da população que vão ter excelentes padrões de vida, altos padrões de vida, e uma grande maioria pobre. A segunda questão pergunta quais são as sub-regiões do Nordeste. E aí nós temos 4 sub-regiões: a Zona da Mata, o Agreste, o Sertão e o Meio Norte. A terceira questão, ela pergunta por que o Agreste e o Meio Norte são considerados faixas de transição. Pessoal, tanto um como o outro, né, são considerados faixas de transição por estarem localizadas entre áreas naturais distintas. Por exemplo, o Agreste ele vai se localizar entre a floresta tropical, típica da Zona da Mata, certo? Que é a porção do litoral, e a Caatinga, que é típica do sertão. Então, o Agreste ele vai apresentar vegetação tanto da Zona da Mata como também do sertão. Ok? É por isso que ele vai ser conhecido, ele vai ser chamado como uma faixa de transição. A mesma coisa vai valer para o Meio Norte, que vai estar localizada entre a Caatinga do Sertão e entre a floresta equatorial amazônica na região norte do Brasil. A quarta questão pergunta o seguinte: quais fenômenos atmosféricos provocam chuvas no sertão? Em que meses eles ocorrem? Né? Então, na porção sul do sertão, as chuvas são provocadas pela ação das frentes frias polares entre os meses de outubro e março. Já nas demais áreas do sertão, é importante ali a ação dos ventos alísios que sopram do hemisfério norte entre os meses de março e maio, provocando chuvas também, ok? Tanto o deslocamento da frente fria, como também os ventos alísios e o funcionamento dos ventos alísios e os ventos contra-alísios, a gente explicou na nossa aula sobre as sub-regiões do Nordeste e os fatores climáticos. A quinta questão pergunta como o relevo interfere no clima do Nordeste. Então, o relevo ele exerce influência especialmente no clima do sertão, pois as chapadas da Borborema e a chapada da Diamantina vão bloquear os ventos do leste, que são quentes e vêm carregados de umidade, impedindo o avanço das massas de ar e dificultando a ocorrência de chuvas na região. Como eu havia explicado para vocês, eu tenho aqui as zonas de altitude, né, marcadas pela chapada da Borborema e pela chapada da Diamantina, e tem umas massas de ar que vêm carregando grandes umidades. Quando elas chegam nas chapadas, elas vão
ser barradas pelas altitudes. Então essas massas de ar vão terminar por subir para poder cruzar as chapadas. Quando elas sobem, elas vão se resfriar por questão da pressão atmosférica. Consequentemente, quando elas se resfriam, elas vão perder a umidade e vai consequentemente ocorrer chuvas. E aí elas continuam em direção ao interior do sertão. Só que quando chegam no interior do sertão, elas vão estar carregadas de menos umidade, então vão apresentar menos chuvas. A quinta questão, né? Fizemos agora aqui a quinta questão. Agora a sexta questão. Sobre as secas no sertão, responda no caderno. Letra A. O que intensifica o aparecimento das secas? Então, o fator que influencia o fenômeno das secas no Nordeste é o El Niño, né? Ele se apresenta como o fenômeno de aquecimento das águas do Oceano Pacífico nas proximidades da costa oeste da América do Sul. Esse fenômeno ele vai interferir na circulação dos ventos em escala global, até mesmo nos ventos alísios que atingem o sertão, trazendo umidade do oceano. Então, como eu disse, quando as massas de ar quente chegam na região do Oceano Pacífico e entram em contato com as altas temperaturas daquelas águas, né, o ar ele sobe. Quando eu tenho altas temperaturas, o ar fica leve e ele vai subir. Quando ele sobe em uma região, ele vai ter que descer em outra região, e geralmente ele desce em cima da nossa região Nordeste. As nuvens, né, que descem, o ar que desce de cima para baixo, ele bloqueia a formação de nuvens de chuva, dissipa as nuvens de chuva, e com isso nós temos a escassez de chuva na região, causando os períodos de seca. A letra B pergunta quais são as consequências das secas para a população dessa sub-região. Então, as secas elas acarretam grandes prejuízos aos proprietários rurais, que perdem suas lavouras e criações, e a população em geral que vai sofrer com a falta de água potável, que é para consumo. Sétima questão pede para listarem no caderno 3 características naturais da caatinga que comprovam sua adaptação às secas. Então, muitas plantas da caatinga elas perdem as folhas, né, para evitar a perda de umidade, a perda de água. Outras possuem apenas espinhos, também para evitar a perda de umidade. E outras vão armazenar grandes quantidades de água nos caules e também nas raízes para enfrentar os períodos mais secos. A oitava questão pede para que escreva no caderno o nome das formações vegetais que são típicas em cada uma das sub-regiões do Nordeste citadas a seguir. Então eu tenho aqui zona da mata, né? Zona da mata tem como vegetação característica a floresta tropical. Letra B, sertão. No sertão nós temos aí a predominância da caatinga, principalmente. E letra C, eu tenho o meio e norte, que eu tenho aqui como exemplo a mata dos cocais, mas também tenho outros tipos de vegetação. A nona questão traz o seguinte: observe os climogramas a seguir da cidade de Iquique, localizada no deserto do Atacama, norte do Chile, e da cidade de Petrolina, em Pernambuco, localizada no sertão nordestino, região mais seca do Brasil. Então, eu tenho aqui Iquique, né, pessoal? Regime pluviométrico em milímetros anuais, chega até 200 milímetros anuais, né? A incidência de chuvas da região do deserto do Atacama, região muito seca no Chile, e eu tenho aí temperaturas que chegam até 20 graus, então não são temperaturas tão elevadas assim. Geralmente o deserto do Atacama está próximo à região andina, é uma região de maior altitude, consequentemente a pressão atmosférica é maior e consequentemente isso torna a região mais fria. Eu tenho aqui Petrolina, né, que vai ter ali entre 250 e 300 milímetros anuais de chuva, né? E tenho temperaturas bem mais altas do que no deserto do Atacama. Temperaturas que chegam aí até a casa dos 30 graus, tá certo? E aí eu tenho aqui letra A, B e C. A letra A fala o seguinte: quais são as diferenças entre as temperaturas de Iquique e Petrolina? Então, as temperaturas registradas em Iquique, no Chile, são um pouco mais baixas que as que são encontradas em Petrolina, no estado do Pernambuco. Letra B pergunta quais são as diferenças entre a pluviosidade das duas cidades. Então, a pluviosidade registrada em Petrolina é bem mais alta quando comparada à de Iquique, né, onde praticamente não chove na maior parte do ano. E a letra C pergunta o seguinte: pode-se afirmar que o sertão nordestino é um deserto, por quê? Então,
Não, a gente não pode considerar o sertão nordestino como um deserto. A gente tem uma área de quase deserto, que a gente pode caracterizar como um semideserto, né, pessoal? Por questão aqui das condições climáticas, mas nós temos aí uma grande quantidade de vegetação e um regime de chuvas muito constante quando comparado a de um deserto. Então, não, né, pois no sertão nordestino a pluviosidade chega a atingir a média de 750 milímetros ao ano, enquanto em Iquique, no deserto do Atacama, a média de pluviosidade é extremamente baixa. Além disso, aqui no nosso sertão há vários rios perenes, né, e vegetação contínua que não são encontradas em regiões desérticas. A 10ª questão fala o seguinte: imagine uma viagem pela região Nordeste. O ponto de partida será a cidade de Recife, Pernambuco, com destino a São Luís, Maranhão. O roteiro determina que se passe pelos municípios de Campina Grande, Paraíba, e Juazeiro do Norte, Ceará, para então chegar a São Luís, junto com um colega. Registrem no caderno. Aí temos aqui a letra A. A sub-região a que pertence cada cidade incluída no roteiro. Então, Recife, Pernambuco está na Zona da Mata, Campina Grande, Paraíba está no Agreste, Juazeiro do Norte do Ceará, né, no Ceará está no Sertão, e São Luís do Maranhão está no meio norte. Letra B pede para que vocês caracterizem, né, o clima das sub-regiões visitadas e como ele influencia a paisagem natural de cada uma delas. Então, a Zona da Mata tem clima tropical quente e úmido, que favorece ali o desenvolvimento da floresta tropical. O Agreste vai ter clima mais seco e é uma faixa de transição entre a Zona da Mata e o Sertão. Apresenta características tanto de uma vegetação como da outra. O Sertão tem clima tropical semiárido, né, com clima bem seco, e tem como vegetação característica a caatinga, e o meio norte tem clima mais úmido, apresentando características de clima equatorial e consequente ali como vegetação a vegetação tropical, muito marcante também pela floresta amazônica, Mata dos Cocais, pelo cerrado também. E a 10ª questão pede para que vocês escrevam no caderno uma frase sobre a dinâmica dos rios do Agreste e do Sertão, utilizando as palavras-chave abaixo. Aí eu tenho aqui as palavras açude, semiárido, temporário, estiagem e chuva. Então a gente sabe que rio no Sertão ele é um rio transitório. No período de chuva ele tem grande regime de água, né? Uma grande oferta de água, disponibilidade de água, e no regime de seca eu tenho rios que vão ficar completamente secos. E aí, para poder resolver o problema da estiagem, do abastecimento de água, a gente vai ter a construção de muitas barragens e açudes aqui na região Nordeste. Tá certo, pessoal? Então, encerramos aqui a correção das nossas atividades, certo? E até a nossa aula que